Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova RTV, sempre acompanhado do nosso amigo e meu irmão Alair Cel. E, Cel, a gente acompanhando as informações do estado de Santa Catarina, esta semana que passou, os deputados aprovaram o reajuste do salário mínimo regional. Este projeto de lei complementar do Executivo, ele tratou de 4 faixas salariais e um reajuste retroativo até 1º de janeiro deste ano. Este índice foi acertado entre os patrões e os empregadores, de qualquer forma, dos sindicatos que representam estas classes. Então, só para você ter conhecimento, não vou entrar em muitos detalhes, mas a primeira faixa ficou em 1.416, a segunda em 1.468, a terceira em 1.551 e uma outra 4ª faixa salarial em 1.621. Não vou aqui esmiuçar cada faixa porque ficaria muito longo o nosso bate-papo, mas está aí um reajuste médio de 10,5% para os trabalhadores de Santa Catarina neste salário regional. Já que estamos falando em trabalhadores, esta semana também recebi a informação de entidades como a CDL, o Sincoval e também o Singaplan, propondo para que em Lages não se feche o comércio no período de carnaval. A alegação, obviamente, é de que tiveram muitos prejuízos ao longo desta pandemia e como não vai haver carnaval em Lages e praticamente em todo o país não vai acontecer, né? Para que se tomem cuidados em relação ainda aos perigos do contágio. Então o carnaval não vai acontecer e há a proposição de que o comércio esteja aberto normalmente nesses dias, até porque na terça-feira de carnaval não é feriado, é um dia facultativo e normalmente então a gente faz feriado, ou o comércio faz feriado, o país faz feriado, para que se curta o carnaval de uma certa forma. Então, está aí uma deliberação, uma sugestão dessas entidades para que se trabalhe normalmente e esqueçam esses dias de carnaval. Não se sabe como vai se comportar, obviamente, o poder público, que faz aí, normalmente, o seu ponto facultativo, o seu feriado também diante destas questões. Tomara que o poder público siga esse mesmo caminho, esta mesma orientação das entidades comerciais do município de Lages. Já que estamos entrando em assuntos paralelos nessas questões do município de Lages, também esta semana nos chegou a informação de que os organizadores da Sapecada Nacional e a Regional já estão trabalhando com a possibilidade de fazer a seleção das músicas para a Festa Nacional do Pinhão deste ano de 2022, que, se não me engano, aconteceria ou vai acontecer de 10 a 19 de junho, né? 9 dias de Festa Nacional do Pinhão. Então já estão praticamente querendo fazer a seleção das músicas nativistas para as sapecadas, as duas, a regional e a nacional, já a partir de março, inclusive, receber as músicas e logo em abril fazer a seleção. Isso quer dizer que a perspectiva de termos a Festa Nacional do Pinhão, ela é quase certa, embora ainda os organizadores estejam colocando a possibilidade de acompanhar o ritmo da pandemia para se saber como é que em junho, né, essa porcaria do vírus vai estar se comportando para a gente ter, assim, uma certeza de que a Festa Nacional do Pinhão realmente vai acontecer este ano. Mas pelo que eu senti, já estão trabalhando forte nesta organização, embora essa premissa ainda que não tenha 100% de certeza, eu acredito que nós poderemos ter sim o retorno, depois de 2 anos parada, né, a Festa Nacional do Pinhão, ela retorne nesse ano de 2022. Se bem que a gente tem acompanhado no país essa luta contra o coronavírus, muitas recomendações, mas quando você vai assistir a um jogo de futebol, parece que no estádio essa recomendação não existe. Os torcedores abraçados, pulando juntos, o estádio lotado, e tudo bem,
né? Parece-me que na hora do futebol o Covid vai dormir, né? Basicamente desaparece. E, por outro lado, dezenas de recomendações, e o CEL, inclusive, me cobrou para eu ter um posicionamento a respeito da sessão da audiência pública que ocorreu nesta última quinta-feira na Câmara de Vereadores, em que se discutiu a proibição ou não do passaporte vacinal, né, do passaporte Covid na cidade de Lages, e eu não sei qual foi o resultado desta reunião. Realmente acabou me dando um branco e eu acabei não acompanhando, então não vou fazer nenhum comentário a respeito disso, mas vou querer sim saber, e de qualquer forma a gente vai tentar repercutir nos nossos espaços de comunicação. Quero falar de política, mas no segundo bloco eu quero voltar ao assunto das ideias para os investimentos daqueles 157 milhões ao município de Lages. E eu tenho brincado aqui que se eu fosse prefeito eu faria algumas coisas nesse sentido. E como a gente sabe, um dos investimentos será na Avenida Cará, na Belisário Ramos, no município de Lages. E eu estive essa semana pensando muito e imagino que esses 150 milhões não sejam todo esse recurso aplicado na Belisário Ramos. É muito dinheiro para se trabalhar somente na Belisário Ramos, a não ser que se faça uma obra faraônica desde o começo até o fim, né? Aí talvez esse dinheiro seja realmente aplicado, mas se você imaginar que esta revitalização custe esse valor, então eu não acredito. Isso talvez ainda, como eu disse outra vez, que se eu fosse prefeito, eu talvez contemplasse esse entroncamento entre a Duque de Caxias e a Belisário, com um elevado, que seria algo fantástico para o município de Lages, entrar nessa visão futurística de melhorar a mobilidade urbana e também ampliar essas pequenas pontes que nós temos ao longo do Rio Cará e fazer ali então grandes rotatórias e eliminar todos esses semáforos que hoje truncam o nosso trânsito, e eu não consigo entender qual é a paixão dos gestores da cidade de Lages para ter tantos semáforos, e quando a gente acha que vão tirar, colocam outro, né? E não criam nenhuma outra alternativa que melhore a mobilidade urbana. São realmente cabeças curtas nesse quesito de não pensar na mobilidade urbana da cidade de Lages, e só quem anda o dia a dia no trânsito percebe que você vai parando e praticamente a cidade não anda. E eu não consigo entender como é que os projetistas, os engenheiros da cidade de Lages e os próprios gestores não têm essa visão de melhorar a mobilidade urbana, uma vez que praticamente mensalmente aumenta o número de motoristas, o número de carros na cidade de Lages, e as coisas vão acontecendo. Eu tenho feito, Céu, várias caminhadas durante o dia e a gente acaba observando alguns problemas no trânsito, e o pedestre, basicamente, é uma das pessoas que é dos usuários desse trânsito que sofre demais. Quando a gente se torna pedestre, a gente vê o quanto a gente sofre. Tem motorista que não liga a seta nunca. Você quer atravessar a rua e fica olhando e não sabe para que lado vai. De repente você vai atravessar, o vivente vem para cima de você, né? E acha que está na razão ainda porque mesmo não te avisando com a seta. Mais ou menos é esse tipo de forma que a gente se orienta para caminhar na rua. Nós olhamos, né, o trânsito, olhamos a seta do carro, a gente tenta se orientar, mas tem motorista que realmente não tem este cuidado com os pedestres. E alguns pontos da cidade com grande movimento, o pedestre não sabe que horas atravessar a avenida, porque ele não tem aquela sinaleira de 10 segundos, né, que é uma forma de você orientar o pedestre e dar a vez para ele atravessar. Então, aqui mesmo na Duque de Caxias, com a Belisário Ramos, não tem essa sinaleira com esse temporizador para o pedestre, né? E você tem que ficar olhando para os carros e tentando calcular para ver qual o semáforo que vai abrir primeiro para que você atravesse. A mesma coisa lá na Dom Pedro, na esquina
do supermercado Alvorada, em direção à Uniplac, ali pertinho da Uniplac, os estudantes também têm que ficar adivinhando qual a sinaleira que vai fechar e qual a que vai abrir para tentar atravessar. Ninguém pensa, basicamente, na condição de pedestre para que melhore a situação dessas pessoas na hora de atravessar a rua, porque faixas de segurança dentro da cidade de Lages são pouquíssimas as respeitadas pelos motoristas, né? Você se coloque, por exemplo, ali no frente, bem no centro da cidade, na Praça João Ribeiro, para atravessar a rua entre a Caixa Econômica e o Café, Július Café. Veja o drama dos pedestres para conseguirem atravessar aquele elevado que fizeram hoje, porque ali tiraram o semáforo, felizmente, e a gente imaginou que o motorista pudesse ser mais cooperativo com os pedestres. É impressionante a dificuldade das pessoas para atravessarem a rua ali. Eu, quando chego e vejo algum pedestre, eu ligo a seta, o alerta do carro e peço para a pessoa atravessar. A gente aprende esse tipo de cultura, como na cidade de Chapecó, em que o pedestre colocou o pé na faixa, os motoristas param. E Lages, sequer uma campanha de educação de trânsito é feita para que os motoristas tenham melhor comportamento. Daí, o município também não enxerga esse tipo de coisa e poderia, pelo menos, trabalhar uma campanha de educação no trânsito, orientando melhor o pedestre, claro, os ciclistas, os motociclistas e os motoristas. Daí uma sugestão. Se eu fosse prefeito, Céu, já estaria feita esta campanha. Tá bom? Grande abraço. No próximo bloco eu retorno então com o nosso papo sobre política. Até já. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora, pix@lbv.org.br. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso tema livre e entrando no campo da política. Esta semana, as surpresas e as novidades ocorreram em torno das decisões tomadas dentro do MDB, o maior partido de filiados em Santa Catarina, e as suas decisões. Na semana passada, eu até fiz aqui um comentário rapidamente de 3 nomes que estavam para participar agora, em fevereiro, das prévias para escolher um deles para ser o pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Nestas prévias estavam o senador Dário Berger, estava também, por último, que entrou aí, o deputado estadual Valdir Cobalcini e o prefeito de Jaraguá do Sul, o Antídio Lunelli.
né, essas 3 pessoas, uma vez que o Celso Maldaner, o deputado federal, já havia abdicado dessa participação das prévias, né? Porque antes, no lugar de Cobalcini, era o Maldaner que estava para disputar essas prévias. Mas, durante a semana, a grande surpresa foi o afastamento de Dário Berger e do deputado estadual Valdir Cobalcini, deixando unicamente uma pessoa, somente o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, como pré-candidato. Então, conforme as regras internas do partido, né, ele foi aclamado pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo MDB. Muitas curiosidades ainda cercam esta pré-candidatura, porque a gente sabe que o MDB tem dado sustentação ao atual governo de Carlos Moisés. Havia uma perspectiva de que, se fossem para essas prévias, o Valdir Cobalcini, o deputado estadual, abriria mão da sua pré-candidatura para abrigar a inclusão do governador Carlos Moisés dentro do partido e ele já entraria no ônibus ocupando a janela principal, né? O leme do partido nesse sentido como o candidato à reeleição dentro do MDB. Então ninguém me tira da cabeça ainda que o Antídio Lunelli, o prefeito de Jaraguá do Sul, poderá ainda abrir mão da sua pré-candidatura, abrigando o governador Carlos Moisés e sendo o vice dentro desta composição. Eu, pelo menos, penso que isso pode acontecer, porque na política todos os desdobramentos são possíveis na hora do tete-a-tete. Então, está aí uma possibilidade, e se não for isso, então, todos aqueles que estão hoje abrigados dentro do governo vão ter, claro, que pedir exoneração, cair fora e apoiar o seu candidato ao governo, que será o prefeito de Jaraguá do Sul. Mas eu ainda estou realmente nessa expectativa de imaginar de que haverá um acerto entre eles e o atual governador Carlos Moisés nesta composição. Outra amarração que a gente ouviu e leu e se informou durante esta semana envolve o pré-candidato aqui de Lages, o Raimundo Colombo, e agora, pelo menos de uma forma mais clara, numa composição envolvendo o PP de Espiridião Amin, né, e também o Podemos e, quem sabe lá, o PSDB. Ou seja, faria uma grande frente envolvendo o nome principal de Raimundo Colombo, que teria as condições de ser novamente reeleito, né, ser eleito governador, e tendo como vice o prefeito de Tubarão, o Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão, que é possivelmente o nome que poderia dar envergadura a esta composição com Raimundo Colombo, uma vez que o senador Espiridião Amin já avisou que não vai ser mais candidato ao governo, ele que tem ainda mais 4 anos, né, contando com esses 5 anos no Senado, e não está muito interessado em buscar esta possibilidade de governar o estado de Santa Catarina. Então, estaria essa a amarração sendo feita envolvendo o governador, o ex-governador João Raimundo Colombo, o lagiano. E dentro de Lages, nós temos ainda um outro pré-candidato que anda bem acanhado, né, o nosso amigo Fernando Coruja, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, mas anda bastante quietinho, praticamente não se ouve falar dele, ele como pré-candidato dentro do PDT. Mas daí, nós imaginamos que o PDT possa fazer uma grande coligação também, envolvendo os demais partidos de esquerda dentro do estado de Santa Catarina, e quem sabe o PDT possa compor, né, como vice do PT, que hoje tem o ex-prefeito de Blumenau, também ex-deputado, Décio Lima, e todos os partidos demais de esquerdas, o PSOL, o PCdoB, enfim, estariam aliados para tentar eleger este pré-candidato do PT. E aí, então, eu imagino que o PDT de Fernando Coruja também se inclua nesta turma, né, nesse pessoal de esquerda, para que possam buscar espaço, quem sabe, nestas eleições. E o outro candidato que tem muita chance também de vencer as eleições no estado de Santa Catarina tem o nome de Jorginho Melo, do Partido Liberal. Jorginho Melo está com um trânsito muito forte nacionalmente, ele que é senador, e também
o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então essas coisas tendem a dar umas mexidas muito fortes na opinião do eleitor, porque mesmo o Carlos Moisés, estando hoje com um plano municipalista e contemplando todos os municípios de Santa Catarina com o Plano 1000, que são recursos a fundo perdido, né, na média de R$1.000 por habitante, e esse repasse desses recursos praticamente fazem com que os prefeitos abracem a causa do governador Carlos Moisés. Basta saber se a população também vai assimilar toda essa injeção de recursos para benefício dela e se ela vai entender que isso vai ser bom também para tentar ou para votar na reeleição de Carlos Moisés. Até porque, como eu tenho dito, Carlos Moisés vai enfrentar fortes candidatos. Raimundo Colombo, queira ou não, fez um bom governo na sua gestão, nunca teve graves problemas e as pessoas vão lembrar também de quando o gestor foi bom ou não. E não sabemos qual o comportamento, obviamente, em termos de gestão, de Jorginho Melo, que vem de qualquer forma forte com o apoio de Jair Bolsonaro. E diante destas premissas nós vamos ter praticamente esses três nomes, né, buscando o espaço dentro do eleitor, dentro da capacidade eleitoral do estado de Santa Catarina. Então são coisas que a gente vai buscar entender e acompanhar basicamente tudo isso. Nós tivemos esta semana que passou pelo menos mais 3 municípios da Serra Catarinense contemplados com o Plano 100, aliás, com o Plano 1000, os municípios de Painel, Cerro Negro e Capão Alto, todos eles contemplados com R$750 mil. Se é basicamente pela população, o governo do estado preferiu então balizar esses 3 municípios com a média de 7.500 habitantes. Obviamente, estes municípios não têm essa população, mas estendeu o valor de 750 mil também, só que esses pequenos municípios terão a composição entregue em 3 parcelas ao invés de 5, né? Porque os municípios maiores, como Lages, recebendo aí 157 milhões, né? Vai ser entregue então o valor separado, uma parcela neste ano de 2022 e também as demais parcelas nos próximos 4 anos para o município de Lages. E ainda tentando falar alguma coisa nesse sentido, Lages deve apresentar daqui a pouquinho o projeto para que entre em licitação e possa então já conseguir esta primeira parcela no momento em que se souber qual vai ser a empresa que vai tocar essas obras dentro do município de Lages. E a expectativa, claro, de que todo esse dinheiro não seja, obviamente, investido apenas na Belisário Ramos, e nós vamos ficar aguardando de parte do município de Lages qual vai ser o outro projeto em que vai ser contemplado com estes recursos, talvez ainda uma parte sim para a Coxilha Rica, para a pavimentação. Então são coisas que nós vamos ficar aguardando. Dentro dessa perspectiva, o município mantém um silêncio muito grande a respeito desse assunto, poderia estar propagando muito mais, né? Mas obviamente se propagar vai estar fazendo muita alusão ao governo de Carlos Moisés e sendo o Seron do PSD e tendo um governador tendo a oportunidade de ser também candidato ao governo do próprio partido, eu não sei em que salada de fruta esses dois vão se meter no final das contas. Eu ainda quero comentar muito a respeito disso, porque, olha, se o Seron se comprometeu com Carlos Moisés, tendo o seu companheiro de partido dentro da cidade de Lages como pré-candidato, eu não sei exatamente como é que está a cabeça destas pessoas nesses quesitos de comprometimento ou sei lá o que, nem vou dizer o que poderia ser, né? Uma espécie de traição, quem sabe, ou sei lá, né? Um afastamento direto dos parceiros. Então que se expliquem mais tarde, porque a gente vai questionar. É isso, Céu. Um grande abraço a vocês então e na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta e olha que Ele quer. Nós estaremos sim com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. Até lá.
Sou Marcelo, coordenador do estande de carabina e pistola a ar. Hoje vou apresentar para vocês o nosso estande do Clube Caça e Tiro. Nesse estande é usado carabina e pistola de pressão, calibre 4.5 e pistola a ar. Aqui nesse estande são realizados vários campeonatos, desde municipais, estaduais e brasileiros também. O sócio que tiver interesse em participar, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer de estar aqui instruindo no que for preciso. Para essa modalidade de tiro não há necessidade de CR. Basta você ter teu equipamento, tua carabina, tua pistola e vir para o clube treinar. O estande é aberto durante a semana toda. Basta passar à secretaria, pegar a chave e vir treinar. Aqui no nosso estande temos modalidades de 10 e 25 metros. Normalmente, sábado à tarde, está uma turma maior aqui treinando. Se tiver alguma dúvida, vem aqui e a gente tira as dúvidas. Amigo sócio, você que tem interesse em participar, em treinar, fale conosco. Estamos aqui à disposição.